Olá! Para quem trabalha na tesouraria de um banco, sabe, entender a fundo como se forma uma taxa de juros não é só uma questão teórica, né? É o dia a dia, é a base de qualquer decisão. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos pegar essa taxa e desmontar ela peça por peça, desde o risco lá na base até o preço que chega para o cliente. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o trabalho do José Roberto Securato. Bom, nosso caminho aqui vai ser bem direto ao ponto. A gente começa, claro, pelos fundamentos. Vamos decompor o risco. Depois, a gente vê como essas peças se juntam para montar a estrutura da taxa. Daí, naturalmente, a gente chega no famoso spread bancário. Na sequência, um mergulho em como os preços são geridos dentro de casa e, para fechar, a gente conecta tudo isso com as decisões práticas da gestão de tesouraria. Então, vamos começar pelo começo. Olha, pode parecer complexo, mas toda e qualquer taxa de juros, no fundo, ela se apoia em dois grandes pilares de risco. E entender bem esses dois pilares é, sem dúvida, o primeiro grande passo para dominar a precificação. É isso aí. De um lado, a gente tem o que chamamos de risco conjuntural, ou sistêmico. Pensa nele como a maré da economia. São aqueles fatores macro, política, economia, que afetam todo mundo. E do outro lado tem o risco próprio, ou específico. Esse aqui é diferente, ele é pessoal. É o risco único de cada empresa, de cada cliente, de cada operação. Vamos aprofundar um pouco nesse risco conjuntural. É como se fosse o custo base de se operar no país, sabe? A gente está falando de inflação, decisões do Banco Central, coisas que impactam o mercado inteiro, sem distinção. E aqui no Brasil, o grande termômetro para esse risco é a nossa taxa Selic. Ela funciona como nosso ponto de partida. Em tese, a Selic já embute uma compensação por todos esses riscos gerais de se fazer negócio por aqui. Agora, o risco próprio. Aqui a história muda. É aqui que o jogo da tesouraria acontece de verdade. Porque, pensa bem, o risco conjuntural é algo que a gente tenta se proteger, mitigar. Já o risco próprio, esse é o risco que a gente abraça. É o risco que a gente analisa, mede e principalmente precifica. É justamente na boa gestão desse risco específico de cada cliente, de cada produto, que o banco gera o seu lucro. Ok, muito bom. A gente já entendeu os dois tipos de risco. Mas como é que isso vira número? Como isso se transforma na estrutura matemática de uma taxa de juros? Vamos ver agora. Pois é, a grande questão que fica na mesa de qualquer gestor de tesouraria é essa. Como é que a gente pega esses componentes todos de risco e transforma numa única taxa? Uma taxa final, coerente, que vai ser apresentada para o cliente. E a resposta, acredite, está bem aqui, nessa fórmula. Eu sei, pode parecer um pouco intimidadora à primeira vista, mas ela não é nada mais do que a formalização do que a gente acabou de conversar. Ela basicamente diz que a taxa final é o resultado da multiplicação, da combinação entre o risco do sistema, o risco específico da operação e o retorno real esperado. Vamos quebrar essa fórmula para ficar bem claro. Olha só a lógica da construção da taxa que a gente chama de EIA. A gente começa com o θC, que representa o risco conjuntural, certo? Aquilo que já está coberta pela Selic ou pelo CDI. Aí a gente adiciona o θP, que é o risco próprio, essa remuneração pelo risco específico daquele cliente. E por fim o R, que é o retorno real, o mínimo que a economia exige. Juntando tudo isso, a gente chega na taxa final. É como montar um Lego, uma construção em camadas, onde cada peça tem uma função muito clara. Beleza, com esse modelo de construção de taxa na cabeça, agora a gente consegue entender perfeitamente um dos conceitos mais importantes da atividade bancária, o famoso spread. O que é o spread, afinal? Bom, de forma bem direta, é a diferença entre a taxa que o banco cobra para emprestar dinheiro e a taxa que ele paga para captar esse dinheiro. Simples assim. Essa é a margem bruta da operação. É o verdadeiro motor que gera o resultado da tesouraria. E aqui vem a grande sacada, o ponto fundamental. Se a gente parte do princípio que o banco capta dinheiro a um custo muito perto do CDI, ou seja, perto da taxa que cobre o risco sistêmico, então o spread que ele ganha é na essência o quê? É a remuneração pelo risco próprio. É o prêmio por ele ter analisado, assumido e saber gerenciar aquele risco específico. A conclusão é poderosa. O lucro está no risco. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente muito claro. Olha só, de um lado, a captação do banco. Pensa num CDB, por exemplo, que geralmente paga um pouco abaixo do CDI. Do outro lado, a aplicação, o empréstimo, que o banco vai cobrar uma taxa acima do CDI. Pronto. Esse vão, essa diferença entre as duas taxas, é exatamente o spread.
É daí que vem a margem da instituição. E para a gente sair um pouco da teoria e ir para a prática, dá uma olhada nessas faixas de prêmio de risco, o nosso Tetaplu. Fica nítido como ele varia. Para uma grande empresa, de baixo risco, o prêmio é menor. Agora, quando a gente vai para o crédito pessoal, para o consumidor, onde o risco percebido é bem maior, o prêmio sobe bastante. Faz todo sentido, né? Ok, então a gente já entendeu como se precifica o risco para o cliente lá fora. Mas e dentro do banco? Como é que a tesouraria faz para gerenciar a rentabilidade entre a área que capta o dinheiro e a área que empresta? Como se define o preço interno desse dinheiro? É exatamente para isso que existe o FTP, o Funds Transfer Pricing. A melhor forma de pensar no FTP é como uma taxa de juros interna do banco. É o preço que a Tesouraria Central, que captou o recurso, cobra da área comercial para repassar esse dinheiro. Assim, cada unidade de negócio fica responsável pelo seu próprio resultado, de forma clara e transparente. E para o gestor, o FTP é muito mais que um número contábil. É uma ferramenta de gestão poderosíssima. Com ele, dá para saber a rentabilidade real de cada produto, de cada cliente. Ajuda a decidir onde alocar melhor os recursos do banco e, talvez o mais importante, permite isolar e medir exatamente qual retorno que cada tipo de risco está trazendo para a instituição. Permite definir metas claras, tanto para quem capta quanto para quem aplica. Bom, agora para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como isso se aplica, na prática, nas decisões estratégicas da tesouraria. Olha que interessante essa tabela. Ela simula exatamente o processo mental de um gestor montando uma taxa de empréstimo. O ponto de partida, o custo de captação, nosso CDI. Em cima dele, adiciona-se o prêmio pelo risco daquela empresa específica, o TETA-P. Depois, vem os custos operacionais, impostos, toda a estrutura do banco e, claro, a margem de lucro esperada. Somando tudo isso, chegamos na taxa final para o cliente. Cada uma dessas linhas é um campo de batalha, um ponto de análise e de decisão gerencial. No fim das contas, todo esse processo que a gente viu nos leva a uma única e grande conclusão. Lucro, no mercado financeiro, é fundamentalmente a recompensa por tomar e, mais importante, por saber gerenciar riscos. E isso deixa no ar a pergunta estratégica que todo líder de tesouraria precisa se fazer todos os dias. Dado o nosso capital, nossa expertise e nossa estratégia, quais são os riscos que valem a pena a nossa tesouraria assumir?